Alfa Beats na área! Olha aqui, ó! Fala galera, Luana Oliver, como vocês estão? Ó, não vamos deixar de compartilhar esse vídeo, curtir, acionar o sininho, se inscrever no nosso canal. É isso aí, Luana. É isso aí. Mais algum recado antes da gente começar com essa figura emblemática de Campinas? Nossa, isso Fala. aí, Gersão, boa noite. Fala, boa noite. Tudo bem? Vamos que vamos, hein? Tudo bem. Ah, outra coisa, vocês estão no podcast e você em casa, ok? Galera, hoje a gente tem o prazer de estar recebendo aqui na nossa casa Gerson Chaves. Prazer é todo meu. Como você tá, meu irmão? Beleza, Rafão, joia? E aí, Gerson? Obrigado pelo convite, viu? Cara, esse cara aqui, ele é um cara emblemático porque ele tem uma trajetória dentro da nossa região muito legal. Mas é assim, isso ele vai começar a contar pra gente a partir de agora. É isso aí. Vamos lá. E aí, Gersão, como começou essa trajetória? Você tem a Máfia da Navalha, né? Como que Isso. iniciou isso? Da onde você é? Conta Ah, pra gente legal. aí um pouquinho da sua história. Olha, vamos lá, Bora lá. vamos resumir. Eu sou daqui de Campinas, né? Não precisa falar idade não, tá? Não, entrevista de emprego. Eu sou de Campinas, né? Minha família é do Nordeste, né? Meu pai já faleceu, né? Do Pernambuco, minha mãe do Ceará. E aí eu nasci aqui, tenho mais 2 irmãos, Gilberto e Guilherme. E logo sendo criado aqui, a gente voltou para o Nordeste, ficou um tempo lá e com uma história dos nordestinos na época da década de 80, 90, voltou para cá para Qual cidade? É Bahia ou não? Ceará e Pernambuco. Ceará. Voltamos para cá com aquele sonho de prosperar na cidade de Campinas, que foi sempre uma cidade vista como uma cidade empreendedora, né, para trabalhar. Isso, na verdade, mas você veio... Já criança, né? Não, mas tudo bem, mas você veio do nada ou já tinha uma referência aqui? Não tinha referência nenhuma. Veio na cara da coragem. Eu nasci aqui, fui para lá e voltei, né? E aí, assim... Você é campineiro. Eu sou campineiro, Tá. sou campineiro. E aí começamos, né? Estudamos, enfim. Quantos anos você voltou pra cá? A gente voltou com 7, eu tinha. 7 anos. 7 anos, é. Não, legal. E aí comecei... Não, mas... E aí é onde entra essa parte de como eu fui criado. Só para o pessoal entender, na verdade você nasceu aqui e foi para o Ceará. Isso. Aí você retornou, Isso. criança ainda. Criança. 7 E anos. quem que morava aqui? Aí ficou eu, meu pai e minha família, né? Tá, Isso. legal. Mas quando você fala que você foi, Também, voltou, foi todo mundo, né? todo mundo. Tá. Voltou. Senão a gente já imagina o molequinho dentro 7 anos. Não, resumindo é assim, ó. pegando o molequinho dentro do bagageiro e nada. Já vai... Mas foi mais ou menos isso, viu? Foi debaixo do banco de ônibus que a gente veio. Olha que engraçado, é assim, o nordestino quando vinha pra cá, com sonho, depois ele voltava, porque o ritmo de cidade grande é outro, né? Então às vezes a pessoa, nossa, eu não tô aguentando esse ritmo, vamos voltar. Mas volta pra lá e volta a realidade de novo, uma realidade difícil. Na época, né? Hoje o Nordeste, ele já é diferente, já o pessoal Cresceu bastante. já desenvolvido já. Entendi. Legal. Mas aí no caso você veio pra cá e ficou... Aí eu vim pra cá e tal. Mas sente saudade ainda do Nordeste ou não? Sinto muito. Cara. E aí vim pra cá, a gente foi morar ali no Santo Eudóxio, ali que é uma periferia ali, é das mais antigas daqui de Campinas, ali do lado de São Fernando. Aí fiquei pobrezinho e tal, periferia. Fui criado lá, estudei em escola pública normal e tal. E aí eu fui convidado aqui para falar também de negócio e tal. E aí com 8, 10 anos mais ou menos, entre 8 e 9 anos, eu comecei já a fazer meus rolos já. Ah, é? É. Cara, o cara é engraçado. O cara que é empreendedor, normalmente, hein, Luana? Depois você também tem que a gente conhece, né? Muita gente que também tem empresa que empreende igual você. Já nasce com isso, né, velho? Tá no sangue, Já tá né? Já. Não, eu não me fecho a esse pensamento. Claro que tem o dom, né? Tem um dom, é igual qualquer outra coisa que você faz, né? Tem gente que toca violão, já nasceu com o dom, aprende sozinho, mas também tem aquele que se esforça, né? Não, eu acredito no esforço, mas eu acredito assim, o seu É. caminho, ele já foi tomado. Já foi tomado. Já foi tomado. Porque, igual a gente tá falando esse negócio de dom, né? De dom musical ou não. Um dom, o que é um dom, cara? Às vezes é um cara que gosta de uma coisa, mas se o cara não desenvolver aquilo, não adianta nada. Esse dia eu parei pra pensar, bicicleta, videogame, essas coisas que eu tive numa idade de infância, eu perguntei pra minha mãe, foi eu que consegui. Agora eu não lembro como que eu consegui. Foi tudo no rolo. Isso daí tinha 10 anos. 10 anos, minha mãe não tinha condição de comprar bicicleta, eu tinha uma bicicleta. Falei, como assim? Como que eu consegui? Ela, você trocava lá, você pegava fita do videogame, trocava no som, do som você trocava no tape. Tudo roleiro. Tudo roleiro. Nossa. Já fazia rolo já. Isso ali na região do Isso, Santo Eudóxia, né? Isso,
Uma região que era uma periferia, eu já ia falar periferia, comunidade, mas falávamos favela mesmo, favela pequenininha, só que ela é muito antiga, né? Então ela é muito antiga na região. E aí me diga uma coisa, depois disso, quando você falou com 7, 8 anos, começou. Mas aí depois antes de você já trabalhou como funcionário dele? Já. Aí foi indo, beleza. Fui, né, 12 anos, tal, para 13. Lá com 12 anos, para 12 para 13 anos eu comecei a namorar, né? Tive a primeira namoradinha. E o padrasto dela na época me deu um emprego, né? Eu já fazia alguns biquinhos e tal, mas ele me deu um emprego. Fui trabalhar ali já com 12 para 13 anos de idade, numa mercearia. E dali começou. Aí começou, aí eu guardava, estudava, né? Porque minha mãe falava, né? Tem que se esforçar no estudo, porque a gente tem que ser mais do que o normal, né? Pra conseguir alguma coisa. E aí foi indo. De lá pra cá, desde acho que dos meus 13 anos, 12 anos, eu trabalho. Cara, aí você trabalhei no Atacadão, meu primeiro emprego registrado foi no Atacadão, ali na Dom Pedro. Depois fui repositor na Decathlon, trabalhei na Motorola, ó o merchan, hein? Só merchan. Só merchan. Trabalhei na Motorola, depois trabalhei no Hop Harry. Fala, os patrocinadores estão aqui nessa câmera aqui. Trabalhei no Atacadão, meu primeiro emprego, depois aprendi bastante lá. Trabalhei na Motorola, trabalhei no Decathlon, trabalhei no Hop Harry. De todos os empregos legais que eu tive assim, aí fui para vendedor. Aí eu trabalhava funcionário. Falei, não, preciso... Qualquer profissão que dá pra me ganhar mais do que um piso aí que paga. É nítido que você é um vendedor. Aí eu falei, já dá pra ele. Preciso virar vendedor. Aí eu entrei numas furadas também, né? Virando vendedor. Antigamente tinha lá, né? Você ia lá no muro do centro ali de Campinas, tinha lá, vaga de emprego vendedor, ganha até 5 mil reais. Lembra disso? Nossa. Aí na hora que você entrava, olhava no rodapé, tava lá. Tem que sair vendendo livro na rua. Aí eu vendia perfume da Natura. Herbalife. Não, nessa época não tinha, não tinha ainda. Tinha umas vagas de trampo assim que os caras te levavam no carro, os caras paravam no lugar e você tinha que sair vendendo porta a porta também. E eu me senti, mas foi bacana, porque escola de venda, né? Foi bom, porque tipo assim, você trabalha com o quê? Não, eu trabalhava lá de repositor no Atacadão, vou dar um exemplo assim, né? De uma das empresas que eu trabalhei. Olha, então assim, tem vaga de vendedor, você precisa vir engravatado, com terninho, sapatinho. A gente vai dar um produto fantástico na sua mão. É maravilhoso, basta você pegar uma região aqui. Então ele pegava o carro, pegava a galerinha, né? Colocava naquela região, você vai ficar no Nova Europa agora. É isso aí, aí parava com o carro lá e entregava uma caixinha de perfume lá. Natura, Boticário. Mas é uma escola de venda. É uma escola de venda. Pô, é igual os caras que vendiam também anúncio nas páginas amarelas. Porra, o cara tem que ser bom pra caralho, né, pra vender. Pensa bem. Porque é uma venda mais raiz, né, cara? Colher de pau. Eu tinha um tio meu que veio passar uns 6 meses em Campinas, vendia gamela, colher de pau e tal no Fusquinha, e ele foi um professor bastante pra mim, porque ele recebia muito não. E ele falava, olha, não quer dizer que vai comprar, calma aí que vai vir o sim. Aí foi, na idade que eu tinha, já fui aprendendo ali, né? Quantos você tinha? Uns 14 já. Já, né? Tipo, já na relação com 14 já. Aí acabou, aí não voltou mais. Depois que você aprende a trabalhar e você ganha um dinheirinho. Não para mais, né? Não tem saída. E outra, necessidade também, né? Então, com certeza. Não tem como fugir. Cara, a gente tava falando, só pra não perder esse gancho que você tava falando do Nordeste, você sentiu, tem muita essa coisa hoje em dia do preconceito, xenofobia, racismo, ou seja, o que você sentiu? Porque Campinas é uma cidade, por mais que seja uma cidade do interior, é uma cidade grande. O que você sentiu das oportunidades de um nordestino aqui em Campinas, cara? Você achou que você teve aqueles olhares meio... Lógico. Olha, eu sou latino. Praticamente nordestino, cabecinha chata. Então, tipo... E o PC, você achou que tem não tem jeito. Na hora de procurar um emprego, primeiro, antigamente era assim, ó. Você traz um currículo na entrevista? Traga o currículo. Primeira coisa que a pessoa via no currículo é o nome, o sobrenome e o endereço. Era assim que o currículo era. Ali no primeiro campo eu falava, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir a vaga, porque ele tinha Rua Nedina de Oliveira Bresley, número tal, Santa Eudoxia. Você acha, por muitas vezes eu não consegui emprego naquele setor do currículo. Por causa do bairro. Por causa do bairro. Primeiro era favela. O cara favelado, é ladrão, tá roubando, vai roubar minha empresa e tal. Esse era o primeiro passo. Depois, nordestino era o quê? É cabeça chata, é barrigudo, barriga de verme.
que é vermelho. Ah, velho. Aí tinha o Você dá risada, galera, a gente tá dando risada aqui. É um nordestino falando que era o sotaque, tal. Na verdade, o que, cara, eu tô dando risada até pela forma engraçada que ele tá falando. E assim, na década de 80, assim, 90, que era a década de 90, né, da escola, tinha muito nordestino na sala de aula. E a gente era sempre zoado pelo sotaque. Eu me incluo porque hoje eu sou campineiro, mas me incluo nordestino, porque a gente viveu isso. Minha mãe, enfim. Minha mãe, coitada, ela foi muito discriminada nos empregos que ela teve. E outra coisa, qual que é a sua idade mesmo, Gerson? 36. 36. A sua mãe, por exemplo, a idade dela também, assim, acredito eu, ela deve ter sofrido até um preconceito maior, porque de época diferente ainda, né? Sabia lidar menos com o negócio. E aí tinha que sofrer calado, né? Antigamente você sofria calado, não tinha rede social. Hoje alguém te xinga ali, você bota no YouTube. Acabou, alguém te defende na rua. Antigamente você sofria calado, a mulher, ou meu pai também, não, enfim. Você pega o pessoal mais antigo, eles vinham com o objetivo de ganhar dinheiro. Então eles vinham aqui, de repente as pessoas se sentiam no direito de achar que eles eram, vinham por causa disso, a famosa exploração. Não, né? E tinha. Diminuiu muito, porque o que acontece? Até um ditado que eu vi, que é assim, o nordestino é igual o chinês. O chinês, ele chega, primeiro ele trabalha para você igual um condenado. Depois ele tem a empresa que você vai trabalhar para ele. Então o nordestino em São Paulo, na nossa região aqui... mesmo capital, cara. Na época, os patrões, enfim, os empresários da época exploravam mesmo. Exploravam meu pai, explorava minha mãe. E outra coisa, só te interrompendo, na verdade o São Paulo ela é feita de nordestino. E aí é onde eu vou entrar. Hoje, esses caras que eram empregados, eles que eram empregados na época, viraram dono. Porque eles são... A gente trabalha, quem trabalha, não nordestino, enfim, paranaense que veio muito pra cá, que eu tinha muito amigo, família, enfim, mineiro, o pessoal veio pra cá, conquistou espaço e aí virou dono do negócio. Então assim, hoje é difícil, pode ver que o que você falou, São Paulo, os restaurantes mais finos, os lugares mais finos em Campinas, tem muito nordestino ou chefe pessoas... também, até porque hoje o nordestino ele tem uma raiz muito forte de cultura brasileira. Então hoje quem não quer ter um chefe nordestino podendo desfrutar de repente se o cara vai montar um restaurante de comida nordestina, não adianta o cara colocar um chefe que não seja da raiz, entendeu? Com certeza. E aí foi, e a gente... Vou galgando, trabalhando de registrado, tal. Você é uma família de quantos irmãos? Mais dois, mais dois. Tá. E aí a gente ficou um tempo lá, trabalhando bastante. E aí começou a vir a pré-adolescência, né? Voltando ao assunto, como que foi o negócio. Voltou a pré-adolescência, estudei como qualquer jovem, meus irmãos também. E aí começou, né? Agora vamos pro rock and roll, né? Agora o pau vai estourar. Com 17 para 18 anos, né? Que é assim, né? O que você vai fazer? Tem faculdade? Não tem? E aí o meu irmão, o Guilherme, que é mais velho, ele startou nessa parte de estudo, assim, de faculdade, pagou também. Tudo a gente pagou, né? Os irmãos pagou, não tive auxílio de ninguém, assim. Não podia também na época. E eu me formei também, fiz faculdade, meu irmão do meio, Gilberto, também fez, se formou. Então a gente meio que era o exemplo Você é formado em quê? Sou em publicidade e propaganda. Legal. Tá na área aqui, na parte da comunicação. E aí eu fiz até estágio, hein? Vendia roupa na rua para poder fazer estágio. Então, assim, na minha época só rico fazia estágio. E aí foi, a gente se formei e tal. E aí a partir daí que eu comecei a empreender mesmo, tipo, de verdade mesmo, colocando... Mas você chegou a atuar como publicitário ou não? Trabalhei em agência. Tá. Tipo assim, como estagiário. Tá. Na área de criação. Mas putz, é foda. É um mundo complicado, é um mundo que tem que ter muita visão também, né? Quem mexe com arte, assim, tem que saber, tem que ter o dom também. E outra coisa, talvez você não se encontrou ali, né? Às vezes não é... A gente tem que escolher uma profissão muito cedo, né? Aí você acaba que você fala, putz, não era isso. Tem gente que nasce no sangue, né? Já sabe desde pequeno o que quer. Aí de repente você faz uma faculdade e aquilo não é aquilo que você quer. Por mais que eu estivesse fazendo a faculdade, era mais com a obrigação de fazer a faculdade do que o curso dela, efetivamente. E aí foi. Mas só te interrompendo novamente, eu interrompo pra caralho. Não, pode ir, eu que falo demais. Ela falou um negócio que ela tem razão, é muito louco, né, cara? Porque hoje em dia, velho,
com 17 anos, por exemplo, imagino você, é que talvez vai ter te dado uma outra base também, mas você teria escolhido publicidade se você pudesse fazer uma faculdade hoje? Por tudo não. É isso que eu tô... Mas qual que foi o motivo para mim fazer publicidade e propaganda? Eu sempre fui um tagarela, igual eu estou sendo aqui hoje no seu podcast. E eu queria ser... Meu sonho de infância era ser narrador esportivo. Cara... Então, para você... vai gostar do nosso primeiro foi o narrador que estava aqui. Vou até tirar o óculos. Então, assim, eu queria ser narrador esportivo, Galvão Bueno. Eu sempre fui fanático na voz do Galvão Bueno. Você dá uma palhinha de alguma coisa ou não? De narração ou não? Não. Depois, deixa desenrolar. Eu falo. Que aí já vai ser o segundo narrador que nós tivemos aqui. Nossa, que top. E aí, olha que engraçado. Aí eu fiz o quê? Poxa, já naquela fase de 16 para 17 anos, o curso de jornalismo tinha, acho que se eu não me engano, na PUC e no Mackenzie. Era um curso muito caro de jornalismo. E assim, eu nunca fui de ler, nunca fui de escrever bem. Então jornalismo pedia, não sei como que é hoje. Era muito de ler e escrever, eu não gosto. Aí tinha um curso, acho que era não sei se era no Senai, de rádio e TV. Era um curso de 2 anos, caro também. Só que assim, o rádio e TV você tinha que fazer o jornalismo pra você matar algumas matérias. Você lembra que tinha alguns cursos assim? Faz isso aqui que você mata a matéria ali. E o curso de publicidade, ele tinha essa opção. Era mais ou menos, eu matava 2 anos de curso de jornalismo, entendeu? Tá. Então eu iniciei publicidade por isso. Aí lá eu tive aula... Mas pela facilidade da injeção. Eu tive aula de fotografia, tal. Era muito legal. E aí acabou, o sonho foi indo, acabou. E qual foi o seu primeiro empreendedorismo aqui? O que você pensou quando você falou, não quero mais publicidade? Não quero mais fazer estágio disso? O que você... Não, eu fiz, né? Aí eu fiz o estágio. Fez o estágio. Aí eu meio que desanimei, assim, eu estava trabalhando numa agência de criação. Já ganhava pouco também. Já ganhava pouco. O mercado estava mudando em 2007, isso daí, 2006 para 2007. O mercado já estava mudando, a tecnologia, né? Os programas que o pessoal usava já estava meio que evoluindo, defasado e tal. Aí eu consegui falar, eu preciso vender, preciso se virar vendedor. E aí eu chamei um amigo meu que vendia roupa comigo na rua, na época porque eu fazia faculdade. Trabalhava na agência, ganhando pouco, estagiário ganhava pouco, e eu vendia roupa na faculdade. Vendia roupa lá no intervalo, eu estendia as roupas e vendia. Top, hein? Eu paguei a faculdade vendendo roupa, uns 4 anos. Aí eu vi que as margens eram legal, porque eu vendia uma camiseta, ganhava e tal. Eu falei, não volto mais atrás. Então de lá pra cá, só venda. Aí depois eu virei vendedor de carro. Aí foi indo. Aí o vendedor de carro, a gente já falando de outro patamar, eles são maiores. Né? Aí o amigo meu, Gerson, você quer vender carro? Era muito novo, acho que tinha 19 anos. Eu quero. Então você vai ganhar tanto, fixo tanto. Eu lembro até hoje, acho que o fixo era R$450 e você vai ganhar comissão. Aí eu fui indo, vendendo carro. E aí... Tem algum telefone tocando ao seu? Quer atender, já? Não. Tá. É cobrança. É banco. E aí eu comecei a vender carro, aí começou a parte de empreendedor, porque além de você virar vendedor, o ganho era maior. Então o que eu fazia? Na dúvida eu falava, gato escaldado tem medo de água fria, né? Então eu falava, o que eu vou fazer? Aí, vendendo eu já falava, o que eu vou ser? Então eu guardava um dinheirinho. E aí eu achei uma oportunidade, né? Que eu vendia utilitário, aquelas vans, né? Utilitário, eu montei um site. Na época, aí já era... Aí galera, isso é empreender, ó. Vai escutando aí. Em 2010, hein, gente? Em 2010 não existia nenhum. Você mesmo montou o site? Eu paguei, né, para um cara montar. Mas eu trabalhava de vendedor e separava o dinheiro para pagar um cara. E aí, o que eu tive na época? 2010, não tinha nem Uber, vai vendo. Fui lá, falei assim, eu vendo van, ninguém vende van na internet. Todo mundo vendia carro. Web Motors... Só carro de passeio, carro de passeio, moto e tal. Mas van mesmo, utilitário, carro pesado, não tinha um site específico. Aí eu fui lá e montei o Buscar Vans. Buscar Vans. Olha o nome. Vamos pra caramba. Da hora. Buscar Vans. .com.br. Fui lá, registrei. Se ligou aí nada, aí ó. Olha lá. E aí existe só de e existe o Buscar Vans ainda, hein? Olha a mente minha como trabalhava. .com e .com.br. Eu falava assim, até assim, pros caras, falava assim, por que é em inglês? Como que é então? Falava assim, em português é Buscar Vans.
Mas em inglês, bus de ônibus, car de carro e vans. Ônibus, carros e vans. Falei, mano, eu vou ficar milionário com isso aqui. Mandou bem, cara. E aí, mas você registrou? Registrei, patenteei, paguei lá pra Village Marcas e Patentes. Olha lá. Cara, hein? Village, era cliente nosso lá, na barbearia. Fui lá, mas registrou certinho, na época era muito caro. Aí paguei certinho, eu sei que eu gastei de 2010. Aí errei com programador, agência. Separava o dinheiro que eu ganhava de venda, eu colocava no site. Não tinha um tênis, não tinha um carro, não tinha moto, não tinha nada. Mas tava com o site. Mas o site você vendia para outros caras ou você tinha uso? Não, aí o que eu fazia? Eu colocava os carros da loja que eu vendia e aí ia nos lojistas para falar, ó, de graça. Os caras anunciaram. Falava, coloca os seus carros lá, pô, cria um login e senha lá. Tipo um Facebook, você entra lá, faz o login e senha. E os caras vendiam. Aí começou o buchicho, né? Pô, o cara montou um site, tal. Aí já começaram a pagar, uns começaram a pagar, outros patrocinaram. Você ganhava em cima das vendas ou não? Não, dos carros, não, só no anúncio. Tá. Pagava mensal lá, 50, 60 reais. Ou seja, você estava exercendo sua função de publicitário. Exato. Aí ele tá, você tava com uma pequena agência de publicidade. Pô, tava indo. Aí eu conheci o Felipe e o Jorge lá de Americanas, que vende, né? Os maiores vendedores de van do Brasil é os caras. Os caras são pioneiros. O pai deles, o Vitor, começou vendendo van na década de 70 lá. A Kombi lá, a primeira Kombi lá, quem vendeu foi ele. E eles são empreendedores também. E eles viram no site uma oportunidade de fazer negócio, os caras muito certos, muito honestos. Foram lá e, Gerson, quer ter um sócio? Demorou. Aí eu virei sócio dos caras, tentando de algumas formas lá. E aí eles estão com o site até hoje. O site funciona, o site está no ar. Bom, o site é seu, né? Não, já não. Aí eu vendi, tá. Aí eu vendi a empresa para eles e tal. E tá indo bem, cara. O site tá vivo. Isso aí você tinha quantos anos? Em 2010, estamos falando de... Estamos 12 anos atrás, 36, 24. Porra, cara, essa sacada aí, Buscar e Vans, porra, foi top, hein? Não, tinha até aquela empresa de ônibus, Buscar lá, não sei se você lembra, Buscar, tinha Marco Polo. Os caras tentam processar eu falei, não, peraí, esse nome não, pô. Esse nome você tinha registrado. Tá registrado no NPI, tudo, para. Mas é da hora quando você vê uma empresa multinacional te mandando uma notificação, é da hora. Quando eu abri assim, falei, porra, tô sendo intimado pela multinacional. Porra! É que chique. Até a Mercedes, teve uma época, até a Mercedes-Benz meio que flertou para comprar o site. Ah, é? Eu acho que faltou muito mais, para mim, um apoio. Se eu tivesse tido um apoio mais empresarial de família, assim... Aporte financeiro? Não. Técnica mesmo, né? De negociação, eu acho que eu teria melhor. Isso. O cara... Pô, eu não tenho ideia, mas quanto que se vende um site top hoje em dia, né, cara? A gente tá falando de valores. Não, e na época teve assim, na época a gente queria transformar não só de anúncio de carro, a gente queria fazer de transporte. Era pegar sua van, colocar passageiro na van, ou de entrega de carga ou de passageiro, e fazer mais ou menos o que o Uber faz. Aí hoje eu até falo, o Uber hoje existe, mas na época, em 2010, eu já estava com ideia para fazer o Buscar Vans, que é o quê? Pra você andar numa van. Você vê que coisa? Eu achava que o transporte ia ficar muito mais assim. E hoje tá praticamente estralando a questão do ônibus. Hoje tem muito aplicativo, né? Pô, pega seu ônibus aqui, vai e te deixa no local. Mas tem o... Como assim pega o ônibus? O cara pega no aplicativo. Hoje tem o Buzz lá, tem uns sites que você, por exemplo, agenda, que nem avião. Você consegue. Aí você freta lá. Você faz sua reserva. Mas só do seu lugar eu não sabia disso. E na época a gente tinha essa ideia também, não só vender, mas também fazer com que o mercado, esses clientes que compram e vendem carro dentro do site, também pudesse usar ele como uma ferramenta, que é um mercado muito carente, viu? O caminhoneiro, o vanzeiro, é um mercado muito carente. O escolar, por exemplo. Você tem uma van escolar, como que você consegue vender esse espaço da van? Era como se fosse o Uber. E o site, né? Beleza, aí vendi o site e tal. E aí o mercado de carro para mim assim começou a saturar, né? Então eu conheci uma moça, né? Eu acabei namorando e tal. O pai dela ele mexia com fábrica de plástico na época. E ele passou por uns problemas de falência, enfim. E aí eu tinha uma grana guardada, né, de venda de carro, do site, enfim. E aí foi indo, ele falou, cara, por que você não vamos fazer uma distribuidora de plástico, né? Falei, pô, eu tenho ali, tava com a grana, não sabia o que fazer, né? Pô, acho que vou mudar o mercado. E aí ele entrou com a expertise dele e eu entrei, né,
com recurso, né? Então ele trabalhava para mim porque ele tinha alguns problemas judiciais e não podia trabalhar ou virar sócio e nada, né? Então eu acabei abrindo uma empresa no Bonfim, pequenininha, de distribuição de plástico. E a gente começou a vender utilidade doméstica, pote e tal, e eu vi que eu comecei a gostar do mercado, porque eu fazia a venda no dia, era assim, olha que história engraçada. Eu era o vendedor João e no outro dia eu era o entregador Gerson. Então eu pegava... Nome artístico. E aí eu pegava, tipo assim... nome artístico. Então tinha os dias da venda, o dia da venda, segunda, terça e quarta. Quinta, sexta e sábado não, quinta e sexta era o dia da entrega. Então, tipo assim, ligava pro cliente, oi, tudo bem? Meu nome é João, aqui da empresa tal. A gente viu que você tem um cadastro, aqui a gente tem um cadastro, você compra potinho, enfim, na época, enfim, porta-detergente, tudo. Você gostaria de comprar? Traz aí um pouquinho pra mim. O pessoal acaba comprando. Eles não compram só com o fornecedor, né? Quem tem lojinha, às vezes, acaba pegando pra não perder também, né? A qualidade, enfim, a gama de fornecedores também. E aí foi indo, a distribuidora foi indo, começou a criar corpo e tal. Surgiu uma oportunidade em Pedreira, né, que é a cidade que tem bastante fábrica, da gente assumir uma empresa que também não estava bem das pernas lá. A gente, né, foi para cima. Cerâmica, né? Lá é a terra da cerâmica. Mas antiga, né? Antigamente, né? Era conhecido porque tinha muita fábrica de porcelana lá. Porcelana, E aí surgiu essa oportunidade de comprar essa fábrica parcelado em 1 milhão de vezes. Aí passou de distribuidora para fabricante. Aí o negócio começou a mudar. A responsabilidade minha já triplicou, porque você acaba lidando com pessoas, né? Com gente, ele trabalhando com maquinário. E foi indo, né? Então eu casei com essa moça na época. E eu criei uma intimidade com o pai dela, enfim, fomos juntos. E aí, quando eu casei, né? A gente foi para Las Vegas, né? Fiz uma viagem para os Estados Unidos. E aí começou Lua de mel. Cara, você fez aquele casamento também? Não. Tem aquele casamento, aquele clássico lá que a galera tira foto ali. Era mais em conta na época, 2014 era barato, parcelei lá no cartão lá em 1 milhão de vezes também. E a gente foi pra lá, e aí onde começa a história da máfia. Porque eu fiquei 2 anos trabalhando com fábrica, é maçante, eu não tava conseguindo porque eu tinha que abrir de manhã, que tem que abrir muito cedo, né? Pra 6 horas da manhã tem que estar lá. E você tinha que fazer carga no final de meia-noite, né? Quando todo mundo vai embora, eu tinha que bater. Então eu não estava mais aguentando fisicamente, estressando, enfim, trabalhar em família tem que saber trabalhar. É foda. Enfim, é foda. Você vivia pro trabalho. Via a minha mulher durante o dia e não aguentava ver a cara dela à noite. Foda. E aí eu dei um estalo. Eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa de arte, eu preciso trabalhar com a minha mão, fazer alguma coisa que eu tenha que... Arte. Tipo assim, aí eu vi, tinha barbearia que trabalhava com a mão, boleiro, pensei até fazer curso de confeiteiro para poder fazer. Aí essa viagem que a gente fez, foi mais ou menos o estalo para mim. Cheguei que ano foi mais ou menos? 2014. Fui para Las Vegas e tal, fiquei lá acho que uns 15 dias e tal. E aí eu vi tudo aquelas luzes, as músicas americanas. Foi nos cassinos lá ou não? Fui nos cassinos, vi a magia de lá. Aí a gente viajou para Los Angeles, que é do lado. Enfim, foi muito legal. Eu falei, agora eu tenho que decidir. Aí eu estava pronto para fazer um curso de confeiteiro. Virei cliente de uma barbearia aqui de Campinas. Aí eu comecei a ir lá tal, e conheci um barbeiro. Eu falei pro cara, mano, você dá um curso pra mim de barbeiro? Eu dou, mano. Demorou, fechou. Acabei não fazendo curso nenhum. E aí aconteceu, eu acabei vendendo a fábrica, né? Falei, olha, toca aí, enfim. Vocês assumem porque... O capital você pensou na barbearia. Aí em 2014 isso também. A minha cunhada que comprou, né, no caso, na época. E aí eu falei, olha, vocês são do mercado, não é pra mim isso. Então vocês compram a minha parte aí, praticamente a empresa. E aí de novo eu voltei a estaca zero. Isso é muito, muito intenso, né? Cara, isso é clássico do empreendedorismo, né? O empreendedor é uma falsa impressão que é aquele cara que monta uma empresa e se dá bem, arregaça e fica rico. O empreendedor é aquele cara que vai tropicando e mesmo assim não desiste e vai montando. E você teve coragem, vai montando os negócios. Esse é o espírito do empreendedor. A coragem de entrar é a coragem de sair, né? E até então não ganhava dinheiro. Até então não ganhava dinheiro, viu? Até então não ganhava dinheiro, é só acumulando, né? Você vai, dívidas, vamos dizer assim, você cresce, mas não cresce, você infla, né? É verdade. Incha, né? Você vai enchendo, você tem que ter os compromissos,
Compromisso que às vezes era X valor, começa a aumentar. Esse momento, essa situação era até enquanto você tinha empresa em Pedreira. Isso. Certo? Quando eu saí com bastante compromisso, né, da minha parte. Dívida. Dívida. Compromisso, né? Que a própria empresa, depois que ela ia comprou, que ela ia se pagar, surgiu a oportunidade de montar a barbearia. Montei a barbearia. Como que montei a barbearia? Então eu estava contando a história, né? Já com o nome? Não. Eu estava até contando para você. Conheci esse barbeiro e tal. Eu falei, cara, fui mal atendido pra caramba a última vez que eu fui e tal. E eu fui lá para falar com o dono, cheguei a perguntar para ele, você não quer montar uma franquia? Você não tem interesse de montar uma franquia da sua barbearia? O cara falou, eu não quero montar franquia não. E ali foi start para mim montar uma barbearia. Não sabia local, nada. Todo mundo em Campinas quer montar no Cambuí, né? Falei, não quero participar. Fiz uma estratégia que eu usei na fábrica para lá, para atendimento. Primeiramente, fui mal atendido demais. Esperei 4, 5 horas. Ou seja, o mal concorrente, Luana, fez ele... Como qualquer negócio, né? Fez ele montar uma concorrência que mal ele sabia que ia bater de frente com ele. É como qualquer negócio. Quem cria um negócio é porque teve dificuldade de fazer. Só esse barbeiro, na verdade, ele era o proprietário ou não? Não. Menos mal, teoricamente. Ele chama JB, Joabel, faz a publicidade dele que ele é fera. O Joabel tal, cheguei no Joabel, falei, ensina pra mim. Primeiro eu queria aprender, depois eu falei, isso aí tem que ser pra quem entende. E aí eu falei, eu preciso fazer a gestão do negócio, a gestão de pessoas, a gestão de agenda tal. E aí, a partir daí eu já comecei a pensar. Aí eu rodei algumas barbearias em São Paulo, fui visitar fui pegando um pouquinho de cada uma. Já estava na febre da barbearia ou ainda não? Já tinha passado, na verdade. A febre da barbearia foi em 2012, 2013. Todo mundo boom, né? Nossa. Isso daí era uma coisa que não existia, né, cara? Na verdade, você ia cortar o cabelo, o barbeiro ou era aquele cara que era mudo, o que cortava os cabelos dos veinhos, sabe? Aqueles... barbeiro, mudinho. O mudinho de balinho. O mudinho de balinho. Ou era esses barbeiros que cortavam só de cara velho, ou era um cabeleireiro, que ele cortava de homem e de mulher. Mas não tinha a barbearia. Né? Então, aí o que eu fiz? Visitei algumas barbearias e vi que o foco da maioria delas era aquela imagem do homem estilo europeu, barbudão, com bigodão e com anel e tudo tatuado. Esse era o estereótipo das barbearias. Eu falei, motoqueiro, né? Eu não posso. Aí na minha cabeça eu falava assim, eu não posso criar esse estilo, porque senão eu vou ser mais um. Certo. Então na minha cabeça eu abri que tinha que atender todo mundo, inclusive mulher. Eu quero cortar meu cabelo degradê lá, fazer o undercut. Vamos embora, a gente atende, não tem problema nenhum, né? E essa barbearia... Mulheres, porém, com cortes masculinos. Isso, com corte masculino. Legal. E aí, nesse local que eu ia, eu via os barbeiros conversando, os caras não gostavam. Era preconceito na tora. Aqui, barbearia é lugar de homem. Sabe que negócio? É tomar cerveja em lugar de homem, ogro. E aí eu falava, puta, meu, os caras estão perdendo cliente. Isso que eu ia falar. Vão perder cliente, Mas é o estilo dos caras, né, meu? É o estilo dele, cada um, né? Cada um vai no lugar que gosta, né? Não tô criticando, nada. Até porque tem cliente que eu acredito que... Se sinta melhor num desse lugar, né? Tem cliente que... Não tem mulher, e mulher gosta de lugar que às vezes que não tem homem. Tem cliente que não gosta, por exemplo, de ir na máfia, porque é muito, homem. Tipo, tudo é de boa. Bom, aí como que surgiu o nome? Eu queria na época montar um nome, logo ali aí beleza, fui procurar ponto, nada no Cambuí, nada, eu passei nesse ponto ali, olhei um puta prédio, e nesse dia tinha um cara olhando esse ponto comercial, a porta tava aberta, e aí eu falei pro rapaz, dá a volta. Mas que isso, é louco montar barbearia nesse lugar aqui, é grande demais, não precisa desse tamanho. Eu falei, pé direito alto, eu já lembrei daqueles castelinhos em Londres e tal, eu falei, esse lugar é bom, e tá reformado. Porque tinha um varejão lá, o varejão fechou, não durou muito tempo. Na verdade, o ponto ali nunca durava muito tempo. Onde é hoje? Onde é hoje. A máfia, só pra gente não engolir... Na Moraes Salles. Mas ela nunca teve outro lugar. Não, teve um franqueado. Tá. No Swiss Park. Mas a origem, a raiz foi você que colocou. E ali. Tá. Concessão de marca que eu fiz com um rapaz uma vez. Bom, enfim, aí ali... Eu entrei, o cara tava vendo, o corretor junto com outro senhor tava lá vendo. Eu esperei, pedi licença, tudo bem, posso
posso olhar o ponto? Pode, tá alugando? Tá alugando. Aí o cara que tava comigo falou, Gerson, aqui não para nada, irmão, não vai, nossa, você é louco, barbearia, pé direito alto, você tem que entrar lá dentro, lá 400 metros quadrados. Quanto que é o aluguel? X. Fizemos conta e tal. Primeira coisa, todos os pontos no Cambuí tava tudo para reformar. Eu falei, nós não vamos reformar. Aqui é decorar, é quadrinho na parede e tal, e vamos, a gente pinta e vamos embora. Só que eu criei uma metodologia, qual que era? Não contratar barbeiro de nenhuma barbearia. Que é o que normalmente quem vai montar barbearia faz. Normalmente o cara quando vai montar barbearia, ou o que ele faz? Ele vai lá, pega a carteira de cliente do barbeiro da barbearia X. Entendeu? Ele vai lá, vem pra cá, vamos abrir uma barbearia legal aqui. Acontece isso, né? Vem ou salão feminino, acontece muito isso. Vou abrir um salão top aqui e tal, vem pra cá. Eu fiz o quê? Eu fiquei 40 dias treinando os barbeiros que eu achava que tinha talento. Então comecei a divulgar. Mas onde você pegou esses barbeiros? Aí o Joabel veio, né? Eu contratei o Joabel. A pergunta é, você corta cabelo ou não? Corto. Mas não exerço a profissão. Não, eu tô falando que ele tá falando. Pô, o cara é vendedor, é bom pra caralho em tudo, mas até agora eu não sei se ele corta cabelo. Mas não corta efetivamente, não. Mas você fez curso. Eu aprendi pra poder ter firmeza normal, no que né? pra fazer firmeza. Mas você chegou a cortar cabelo? Não, assim, profissionalmente não. Lá nem na máfia? Não. Nunca cortou? Não, assim, efetivamente cortar não. Você fez só o curso pra ter uma aula ali pra... E aí eu cheguei no Joabel e falei, Joabel, quero montar uma barbearia. Ele, o quê? Eu era cliente, quero montar uma barbearia. Onde você vai montar? Não, já tem um ponto ali e tal, a gente vai contratar você. E ele estava inseguro e tal, a gente vai pagar um fixo pra você. Tá bom? Beleza, vai pagar um fixo pra você, você vai ser o cara que vai contratar os barbeiros. Chamar os barbeiros, fazer uma seletiva e a gente vai treinar. Treinamos tal, o nome. Voltou no nome, era pra ser Catedral Barbearia. Porque tinha a Catedral do Shopping do outro lado. Verdade. Eu falei, não, eu quero montar a Catedral da Barba aqui, porque aí eu já vou puxar os clientinhos pra cá. Né? Depois tem que falar pro Zezão lá, ó. Essa é novidade, Nada, ele tá conhecendo várias histórias aqui. Era pra ser Catedral Barbearia. Eu falei, pô, esse castelinho ali, né? Vamos montar a catedral do lado ali, vamos virar parceiro. Aí eu falei, não, beleza. Aí depois era pra ser Havana Barbershop. Porque o símbolo da barbearia é aquele polybarber. Mas por que você desistiu do Catedral? Não, porque foi indo, acho que já tinha um nome já registrado. Tá. Eu sei que tinha 2 nomes registrados. Esse daí tinha o Havana Barbershop. Por que Havana? Lógico, tem Cuba a ver, mas porque as cores da bandeira de Cuba é vermelho, branco, né? E azul, não é isso? E a da França também. Mas o polybarber, que é o símbolo da barbearia, aquele pirulito, é azul, vermelho e branco. Tá. Então tem a ver com o nome e o Che Guevara tem a barba lá. Então eu falei, pô, vai ser o Che Guevara lá Aí na hora que eu fui registrar... O Che, nada se diverte. E não tem nada a ver com política não, viu, gente? Tem nada a ver com política, tem a ver com o negócio. Tá e certo. É tudo antigo, tal, né? Havana é bonito, né? Então eu falei, vou registrar. Na hora que eu fui registrar, pum, barbearia em Manaus. Já tá registrado. Eu falei, putz, estaca zero. E já tinha alugado o ponto, já tinha chamado o Joabel para poder fazer o treinamento. E a gente já tava ali, pintando, vendo instalação de ar. Falei, puta, e não tinha o nome. Não tinha o nome ainda. Que desespero. E aí meu ex-sogro, velho, ele era evangélico, mano. Aquele evangélico, nossa, assíduo mesmo. Extremista. Eu cheguei, mano, falei pra ele, velho, ele ia trabalhar comigo, né, tal. Você falei, estava casado ainda com a filha dele? Aí eu falei assim, mano, todo mundo usa barba, não sei o que da barba, não sei o que barbearia, ou barbershop, ou não sei o que, tudo é barbearia e barba, mano. Mano, não quero ficar colocando nada com barba. Aí eu falei, o que usa depois da barba, da tesoura? O que você usa depois? Navalha. Até então não existia barbearia com o nome Navalha, agora tem um monte. Eu falei, Navalha. Opa, então o primeiro nome já foi criado. Navalha tem que ter no nome. Top. Aí eu falei assim, mano, onde os homens... Aí tinha a barbearia Confraria, né? Que tem aí em Campinas até hoje, que é um concorrente e tal. Confraria, pô, legal o nome, né, mano? É um encontro dos homens, tal, a confraria e tal. Só que os caras têm eu vejo uma distância muito grande de perfil de negócio, porque eles são meio que voltados a meio que um salão masculino, assim. Você chegou a frequentar essas barbearias? Cheguei também. Eu era cliente da confraria, também. E aí, eu era cliente da outra barbearia, que é o Cartola, e cliente da confraria da barba também. Pô, top, referência da cidade. Só que a Cartola tinha aquele estilo que eu te falei, meio que barbudão. Aí, Fernando, aí, ó.
Falando sério. E a de Indaiatuba tá lá. Indaiatuba, né? Indaiatuba. É top. E ele não tá nem cobrando, hein, velho? Ela não tá nem cobrando. E a confraria, ela é mais voltada pela, tipo assim, mais... Vamos falar assim, o espaço do homem. O negócio é legal, assim. Tipo, refinado, né? Eu falei, pô, eu não quero nem nenhuma, nem outra. E aí não quero ir no Cambuí também. Entendeu? Quero ser longe dos caras. Vou adquirir meus clientes fora do raio dos caras. Beleza, aí... Nossa, até perdi o raciocínio agora aqui. Aí eu falei, meu, o que os homens gostam... Antigamente, coisa antiga, o que os homens gostam de fazer, né? Os caras se reuniam como, né? Aí eu comecei a pensar nos Illuminati já. Comecei... Pô, máfia, mano. Máfia. O bagulho é máfia, os homens se reuniam. Aí fui entender a história da máfia. Que era o quê? A máfia surgiu na questão dos... Quando vendia bebida alcoólica que era proibido, os caras se reuniam em determinadas horas da noite para poder falar de um tema, e tipo assim, eu falei, meu, vai ser isso aí. Aí na hora que eu falei máfia, o ex-sogro falou, você é louco, velho. Na hora que você colocar máfia, não vai entrar criança, o pai não vai querer vir aqui, vai achar que é coisa de bandido. Eu falei, não, vai ser máfia. Aí eu já fui, né, já registrei o domínio lá. Só máfia? Máfia da Navalha. Porque a Navalha já tinha, né, que eu falei, máfia da Navalha. Já fui lá, registrei o domínio, já entrei no NPI, já pedi para um cara registrar para mim, da entrada, né? Já dei entrada no NPI, aí eu que fiz a logomarca, aí eu vou usar publicidade nisso, né? Peguei lá, entendia de CorelDRAW na época lá, ali. Illustrator, CorelDRAW, já meti lá, já fiz máfia da navalha, coloquei o chapéuzinho e a navalhinha lá. E pau no gato, pode ver que a logomarca é vermelha. Meio isso que foi em 2015. 2015 já. Aí a máfia abriu dia 11/11 de 2015. 7 anos quase. Vai fazer 7 anos. E aí a gente abriu a máfia e tal. Aí vamos abrir, beleza, fizemos aquela abertura tal da máfia. Aquela inauguração. Inauguração legal, tudo. E aí tinha o concorrente Confraria, Cartola, só. E quando você abriu, o que tinha nela? Tinha o que tem hoje já? Ou tinha. Começou... Tinha 6 cadeiras, aí tinha um deck dentro, né? Que a gente pensou assim, pô, vou montar uma barbearia aqui lá que seja útil o dia inteiro, né? O medo, né? O medo de não ter muito cliente e tal. Vamos montar com um barzinho legal, enfim, vamos fazer aquela coisa de barbearia. Barzinho já tinha? Já tinha, negócio de tatuagem já tinha? Tatuagem não, a gente fazia uns eventinhos lá. Isso é legal. E, o legal dele que você está falando, até a pergunta dela foi o que tinha, por quê? Porque na verdade... O empreendedorismo também nada é mais do que você tentar ganhar dinheiro de todas as formas para o seu negócio. Por exemplo... No metro quadrado. Você acha, e no tempo, e nos horários. Você acha que hoje a máfia, por exemplo, ela está preenchida ou ainda você acha que tem? Sempre tem, né, cara? Tem. Sempre dá para ganhar mais, né? E outra coisa que eu vi que os meus concorrentes não tinham e tinha muito problema, que eu fui cliente deles, estacionamento. Isso é foda. Então, na hora que eu vi que tinha estacionamento lá, eu falei, esse é o cara. Nossa, isso agrada não é porque vocês estão aqui na nossa casa, mas porra, o fato de vocês chegarem, colocar o carro dentro da garagem, você tá dando aqui entrevista tranquilo, sem estar preocupado se o seu carro tá na rua, já é um adianto, né? Já é um adianto. Não tem que ficar procurando vaga, né? Nossa, isso é horrível quando você vai num lugar. E aí foi isso, eu falei assim, gente... Vamos trabalhar a barbearia, mas não focar só na barbearia. Eu quero focar também no bar, porque o bar pode ser um atrativo para a barbearia. E na sua pergunta, se hoje ela preenche, não preenche. Dá para ganhar mais. Todo santo dia eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar, tenho que ficar inovando, mudando o jeito que eu anuncio. Enfim, até porque, uma constante mudança. Até porque, Gerson, você me corrija, tá? A possibilidade de se perder cliente é muito maior do que se ganhar, né, cara? É muito. Com certeza. Muito. É muito maior, né? Muito. Tem que prezar pelo atendimento, né? É isso. Eu tive salão já, né? E o que eu via nos salões quando eu ia, sempre atrasavam o cliente. E uma coisa que eu não admitia no meu salão era atraso de cliente. Assim, a primeira coisa. E, tipo, eu tinha uma cabeleireira. Era muito engraçado. Eu falava, você tem cliente amanhã às 10h30. Ela chegava no salão 11 horas. Sempre. Aí eu comecei a falar pra ela, o cliente era 10h30, eu falava, seu cliente é às 10. Aí ela chegava no horário certo. Então era assim que funcionava. Comecei a... Aí um dia ela falou, você mentiu pra mim, né? Eu falei, você chega atrasada todo dia. Gente, não dá. Tem que ter o atendimento assim... Hoje em dia... O atendimento é tudo, né, cara? Assim, o que eu vejo? Eu vejo que o mercado de autônomos, que os profissionais são autônomos, né? São MEI, microempreendedor individual. Eles, por não ser CLT e ser meio que um artista assim do cabelo,
eles meio que fica descolado, entendeu? Tanto o cabeleireiro quanto o barbeiro. Acho que não é nem a palavra se achar. Não. Eu acho que fica meio que um descompromisso. Porque assim, hoje ele é meio pessoa jurídica. Eu fiz ele é pessoa jurídica, né? Vocês são parceiros. Eles não têm muito comprometimento. Essa é a minha experiência que eu tive. Eles não têm. Se tiver um lugar que eles acham que é melhor, ele vai largar o seu na mão. Exato. Aí eu não tinha essa visão na época. Hoje, com 7 anos quase de barbearia, hoje eu até comentei com você, né, primo, que hoje eu tenho. Hoje eu tipo assim, ó, você entende barbearia? Tô aprendendo, mas hoje eu tenho uma noção mais ou menos do que é ter barbearia depois de 7 anos. Não demora. Porque assim, ó, não é só o mesmo problema que acontece no meu negócio, acontece em todos os negócios desse segmento. Todo segmento de serviço, ele tem esse problema por essa prestação de serviço. Então, por exemplo, tive problema, o cara chega atrasado, sai mais cedo. Não tem aquele compromisso, ele não é um funcionário seu. Então, tipo assim, cria uma relação de amizade com o cliente, aí começa a falar, esse cliente é meu cliente. Tipo isso. Raramente eu ouvi falar, raramente não, acho que nunca eu ouvi falar, um barbeiro falar assim, o nosso cliente é o cliente da máfia. Nunca. É um orgulho muito foda. E assim, a minha equipe lá, eu tenho, o barbeiro tem 7 anos, o outro barbeiro tem 5, tem 6. Eu acho que das barbeiras que tem no mercado hoje, eu sou uma das únicas que tem os barbeiros antigos. E esses caras são parceiros diretos. E esses caras já saíram para montar o seu negócio e viu que o mercado, que é o rock and roll lá fora. Porque lá fora o cara tem que cortar o cabelo, ele tem que pagar a conta, ele tem que fazer a manutenção do ar, ele tem que atender o cliente, o telefone tocou, ele que tem que atender. Para ele ganhar lá o livre que ele ganha comigo, com a estrutura, eu sempre falo, né, que eu comparo a máfia como um aeroporto. Pensa no aeroporto. Galera, pedi emprego lá, hein? Vocês estão começando aí. E tem vaga, viu? É igual o mercado TI. Tá faltando profissional. Tá faltando. Eu penso sempre aqui como se fosse um aeroporto. A máfia é um aeroporto e os barbeiros são os aviões, certo? Então, assim, os aviões, quem quer andar de American Airlines, quem quer andar de Fly Emirates e quem quer andar de Azul, quem quer andar de Gol. Então, o barbeiro que se destaca no meio desse aeroporto Máfia da Navalha, que oferece para o cliente o quê? Uma boa recepção, um bom estacionamento, uma cerveja legal, um ambiente agradável. Você tem uma pessoa para fazer isso lá ou não? Eu? É você que faz, tá? Tem o Leandro lá que está comigo, né? Toda a parte de atendimento, públicas, atendimento, isso. Tá. Então, assim, essa parte eu entendo que é uma operação do aeroporto. Né? Tá. E aí os aviões, eu quero fazer você quer voar do quê? De Fly Emirates ou você quer voar de Azul? Eu quero de Fly Emirates, então você vai fazer, ele é meu cliente lá, ele sabe, eu quero fazer com aquele barbeiro, Gerson, né? Então assim, cada profissional tem que se dedicar, e eu sempre falo, você aqui, essa cadeira é sua empresa, então tem que manter sua cadeira sempre limpa. Aqui você não tem ninguém para varrer, você vai varrer, porque tinha esse orgulhinho também nas outras barberias. O cara não queria varrer. Quando o cara vai cortar o cabelo lá, só para eu entender, o cara, ele entra e fala, o cara já fala, eu quero cortar o cabelo com aquele. Com o cliente que já faz parte, tem uma preferência. Mas eu tento sempre induzir o cliente a experimentar 8 profissionais. É isso que é o top, né? Eu nunca sei com quem o Rafa cortou que eu gostei, por exemplo. Eu acho interessante. O Nader já tá falando que a gente vai ter que dar outro break aí. Mas vamos continuar. Passou rápido, hein? Mas vamos continuar na máfia, que ainda tem bastante assunto que eu quero entender do que aconteceu lá na máfia, tá bom? O que aconteceu na máfia fica na máfia. Nós fomos lá em Las Vegas. Concorrente ali, né, Gerson? Me diga uma coisa. E a relação que você tem com os concorrentes hoje? Assim, eu não tenho relação inimigo, nada. Conheço. Relação de concorrente, né? Não é. Cada um tem o seu lugar. Eu acho que não é nem concorrente, né? São lugares diferentes. Eu acho assim, o cliente, ele se ele não for bem atendido, como também acontece no meu negócio, porque por trás ali do profissional é um ser humano, né? Às vezes o cara não tá no dia bom para cortar o cabelo, enfim, como o cliente também não tá muito bom para ser bem atendido ou mal atendido no lugar. Verdade. A gente tenta minimizar o máximo possível o atendimento humano, os problemas, vamos dizer assim, mas é difícil. Eu venho às vezes com problema da minha casa e eu tenho que mudar quando eu chego no meu negócio. O meu negócio é humano, né? Então assim, tem cliente que enjoa, eu também vejo muito disso. Parece que é um mercado. Tem dia que a gente quer ir no mercado, naquele mercado, fica 2, 3 meses comprando naquele mercado. Às vezes você enjoa dali, vai pro outro, fica 3 meses, depois você tem saudade do outro e volta. Retoma. É igual a bebida, né? Também é a mesma coisa. Então, uma balada, por exemplo, um barzinho. Pô, eu gosto daquele barzinho, você fica um mês indo naquele bar. Aí você enjoa, vai pro outro, depois isso volta. Acontece na barbearia? Acontece, só que em larga escala. Tipo assim, o cara às vezes fica 4 meses indo na máfia, aí de repente ele some.
às vezes ele fica com vergonha. Ou seja, um cliente entrou lá hoje, vindo de outra... Por o mesmo erro que às vezes sai da minha barbearia. Mas você sabe que você tem pelo menos um faturamento teoricamente maior durante os 4 meses com o cara. Isso, aí ele rotaciona, vai para outra. Entendi. Aí acontece a mesma coisa que aconteceu dele sair da minha, às vezes enjoou pelo ambiente e tal, volta. O que eu tento manter é a equipe. Então assim, a equipe ela tem que ser antiga, porque uma coisa mais antiga... É mais credibilidade, credibilidade, né? O cliente quando entra lá vê sempre o mesmo profissional, às vezes ficar mudando muito de profissional. Não é legal. E hoje eu pago 50%, então assim, tem que pagar bem, para o cara ficar, ganhar bem e a gente dividir o bolo. Tem alguns produtos que a máfia fornece, mas tem os que eles fornecem, né? Então eu vejo isso, os concorrentes não tem problema nenhum, mas também não sou amigo de nenhum. Ah, né? sim, também... é amizade de concorrente. E hoje, só pra gente, vamos explorar, até porque, Luana, não sei se você sabe, aqui em off, ele é imitador, esse cara. É verdade. Além de empreendedor, esse cara imita. Mas só pra gente finalizar o negócio da máfia... Aí, rapidinho, só pra finalizar, aí veio a questão do que? Eu montei tudo certinho, veio em 2015, 2016, quando mudou o governo em 2018, aí o negócio começou a ficar ruim. Degringolou. Mas... Separei ali naquele momento, né? Por que você acha que degringolou? Você acha que foi o presidente mesmo? Não, mas teve muita incerteza, né? Mas isso foi pré-pandemia, né? 2018, né? Imagine nem existia a pandemia. Só que na... assim, o Temer, né, que assumiu. Quando o Temer assumiu, eu tinha um faturamento X, que o custo meu é muito alto. E aí, caiu para praticamente metade. Aí começou o endividamento, segurando o cartão. Nossa. E vai. Pensei até fechar. Beleza, separei, tal, custo. Aí eu fui convidado para ser representante de uma fintech na Colômbia, um país novo. Eu separei e fui para lá. Mas pode falar, mano. Não entendi. Para ser o quê na Colômbia? Para trabalhar numa fintech, numa startup. Não, mas só para a gente não perder o ganho da barbearia, quando você começou a barbearia, até esse momento você começou cortando o cabelo, óbvio. Quantos serviços a barbearia agregou depois dessa época, antes de você ir para Colômbia? Assim, resumindo, a máfia em Campinas, não só em Campinas, eu tô te falando no Brasil, assim, no estado de São Paulo, ela foi um tsunami nas barbearias. Antes da máfia, tinha um concorrente X, Y, a minha maior referência de barbearia, assim, de evento e tal, era o Corleone. É difícil chegar, os caras são foda, os caras têm uma puta história, uma baita de uma estrutura. Eu vim de baixo, eu montei do zero, então assim, era fora. Mas a gente virou um tsunami. Acabou com o concorrente que a gente tinha principal, acabou fechando, os caras fecharam. E aí os barbeiros dos caras foram montar a barbearia, que o sonho do profissional é sempre montar a barbearia dele. Mas não necessariamente por sua causa. Não por minha causa, mas se adaptaram àquela excelência de mercado não, mas que você pôs também. Mas exato. O bolo dividiu também, viu? O bolo dividiu. Não, mas você colocou uma excelência, você subiu o sarrafo. Isso, é isso aí, exatamente. A gente subiu o sarrafo, aí foi. E aí também o meu negócio, como cresce, como qualquer negócio cresce, a curva ali estabilizou também. Sim. E também caiu. Aí montaram mais barbearia também. Dividiu. E aí dividiu o bolo pra mim também. O que aconteceu comigo quando eu abri, tá acontecendo comigo. Mas eu também peguei a fase que também ninguém queria mais montar barbearia. Sim. Porque já descobriram que para montar aquela praga, um empresário que não é do ramo, tem dois problemas aí. O empresário que é do ramo montar barbearia que não é do ramo, ele tem os barbeiros que ele precisa fazer a gestão. E o cara ele tá ali, mas ele pode sair a qualquer momento. Entra 8 da manhã, ele pode sair 9 horas da manhã e falar tchau. E o cara que é barbeiro, o empresário que é barbeiro, que muitas vezes o cliente corta o cabelo do cliente, o cliente vê um negócio bonito e fala, vou investir, não sei. Esse cara investe e o profissional não tem gestão. Porque o cara sabe cortar. Ele não sabe fazer gestão. Aí quebrou. Aí teve um monte que abriu assim e quebrou. Aí cai naquela coisa que a Luana falou no último podcast, que ela sempre fala, o que acontece? As pessoas, por exemplo, você pega um médico, qualquer profissão, o cara sabe ser médico. Mas ele não sabe simplesmente... gerar um hospital. Gerir, não sabe fazer uma aplicação, não sabe fazer nada, ele só sabe ser médico. Às vezes o cara é puta de um barbeiro, mas não sabe. Tem muita empresa que quebra porque a pessoa não sabe gerir a empresa, é simples isso. E assim, não tem muito segredo, viu? Eu, assim, aí
enfim, não sei que pergunta que você ia fazer agora, mas assim, a gestão eu tive que fazer meio que assim, ó, o que eu aprendi na escola? Aprendi que 1 mais 1 é 2. É isso aí. E 2 menos 1 é 1. O comerciante com a caneta atrás da orelha. Foi o que eu fiz. Mas hoje em dia, se você pudesse escolher, você escolheria fazer uma faculdade de administração? Não. Não, também. Se eu pudesse escolher, eu não faria a faculdade, porque eu gastei demais e não serviu pra nada. Mas você acha que a administração não ia ajudar você a... Apesar que você tá até hoje aí, né? Mas é a vida, né? Acho que a vida ensina mais do que uma faculdade. Mas não tô falando pra não fazer faculdade, viu? Pelo amor de Deus. Aquela pergunta que façam, estudem. Aquilo que você sempre fala do negócio que a faculdade... O que acontece? O grande problema da faculdade, ela não prepara pra vida, né, velho? Não prepara. Porra, por exemplo, se você pegar, se cair uma pessoa... A escola não prepara. Se ela começar a estribuchar aqui, não somos preparados para primeiros socorros. Você ganhou na loteria. Você não é preparado para gerir o negócio. De repente você torra, velho. Nas coisas mais... Então, ou seja, não prepara muito a vida. O que serviu para mim? O que serviu para você? O que você aprendeu? Eu aprendi que quem tem grana se dá bem. Porque assim, quem fazia faculdade comigo era quem tinha condição. Tinha os bolsistas na época, que era a mesma coisa que parecido comigo. Que eu tinha que faculdade você fez? Eu fiz publicidade na Metrocamp. Não. Na Metrocamp. A Metrocamp. Lá no Coração de Jesus. Lá. Tá. Então, tipo assim, tinha os bolsistas, os caras também... que tinha necessidade, tinha que estudar, ralar pra caramba, trabalhar. E tinha os caras que curtiam tomar ceva. Eu também tomava, mano. Porque eu trabalhava e tomava ali. Mas sempre trabalhando, né, Gerson? Sempre trampando. E aí o que me ensinou é o quê? Mano, se você quer se dar bem na vida, você vai ter que ralar mais que esse cara. Entendeu? Vai ter que rasgar a boca, vamos dizer assim. Ele já tem uma vantagem. Mas só pra... Ele já tá indo pra Colômbia, viu? Você sabe, né? Aí... Não, mas antes da Colômbia, hoje, só pra gente fazer a merchan da barbearia, hoje a barbearia tá oferecendo quantos serviços? Você sabe de cabeça? Não, cabelo, barba. Cabelo tá... A gente faz sobrancelha. Eu entrei no site e eu vi que tem também massagem. Tem a barboterapia, que é uma limpeza, enfim, é uma limpeza da barba. Tem... Manicure e massagem é um serviço extra, vamos dizer assim. Se a pessoa agendar, o profissional vai lá e faz. Não é um serviço que eu tenho fixo lá na barbearia. Tem que agendar e a pessoa vai lá ao profissional para atender essa pessoa. Mas assim, a parte de pintura do Vocês cabelo, não fazem da barba... depilação masculina? Não. Mas é um mercado que eu tô olhando, o mercado tá crescendo. É legal, cara. O mercado tá crescendo. Na verdade é um plus, vamos dizer, quem tá montando hoje quer fazer o ticket médio que uma cabelo e barba dá, que é aumentar o ticket médio. Você não acha que, com todo o respeito aqui quando a gente montou o podcast, a gente falou que a gente não ia falar de política e não é o objetivo, é porque a gente entrevista todo tipo de, né, que a ideologia é lulista, bolsonarista, esquerda, direita, mas você não acha que não sei se é uma pergunta que pode ser ignorante, com a gestão hoje do Bolsonaro, do politicamente, da família, do cara que, né, o machão, você não acha que isso joga contra a barbearia ou não? Assim, Por que eu tô te dizendo? Porque hoje talvez um cara, o cara, dependendo do extremismo do cara... Não, a pergunta colocada num momento diferente, eu teria a resposta. Porque talvez o que acontece? Hoje talvez o cara vai fazer unha. Talvez o cara, nossa, fazer unha, esse cara não é macho. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer ou não? Você acha que hoje nós já, graças a Deus, evoluímos a isso e o cara vai lá fazer a unha numa boa? Ou você poderia ganhar muito mais dinheiro, você só não ganha por causa de preconceitos aí? Eu tenho falando de política, eu tenho uma ideologia que um professor de matemática, Fabiano, do Coriolano Monteiro lá no Carlos Lourenço, um grande professor, que é excelente, saudoso Fabiano, ele falou assim pra mim, cara, se você quiser vencer na vida, você tem que ser o presidente da sua vida. Quem que é o presidente? Gerson. Quem que é o prefeito? Gerson. Quem que é o governador? Gerson. Ou seja, eu tenho que ser o cara... dinâmica lá é verdade. Quando o Lula era presidente, eu fiz faculdade, eu gerou algumas coisas boas na minha vida. E minha família é nordestina, era tudo petista. Entendeu? Quando o Bolsonaro veio, eu não ligava muito, porque eu ando com as minhas próprias pernas. Hoje, falar a verdade, assim, no final da linha ali, se for PT... Pro empresário PT ou de direita ou centrão, não vai importar muito, porque o cara vai ter que se virar no Brasil. É um país emergente. Agora, a questão dessa pergunta direta sua, você acha que o jeito machão dele pode influenciar? Eu acho que não. Você acha que hoje por exemplo, hoje o cara ele faria a unha numa boa
Eu tô falando, não é uma afirmação, eu tô querendo entender, porque a gente tá num mundo muito louco de polarização. Não, mas isso aí, cara, isso aí... Rafão, fala a verdade, não. O Lula tem barba, não tem? Beleza, o Bolsonaro corta cabelo direto em barbeiro. Então, tipo assim... Uma pessoa que fez uma unha na época do Lula vai continuar fazendo unha na época do Bolsonaro. Independente do que o Bolsonaro pensa e prega. Eu sou muito neutro no meu negócio. É apenas uma questão. É apenas uma questão, porque tem muito essa coisa, o cara é fulano, é o metrosexual. Porque o metrosexual é um cliente importante pra você. Não, inclusive tem bastante. Ele é um cliente potencial, né? Tem. Eu tenho lá na barbearia todo estilo de homem. Aquele cara que se cuida pouco, o cara que se cuida sempre. O cara que, tá depilando o peito. Tem gente que não gosta de depilar, enfim. A gente tem uma gama de cliente fantástico lá. E eu tô aprendendo, que eu te falei, desde o começo, eu tô aprendendo sempre nesse ramo. E assim, a questão da barbearia, da máfia, hoje assim, tô muito mais claro, o negócio tá muito mais macro para mim, assim, sobre o negócio. A questão de expandir agora meu negócio, depois de 7 anos, tentar expandir no modelo de franquia. Pronto, né? Eu fiz a concessão de marca lá no Swiss Park, era um cliente meu. Gerson, quero montar uma barbearia. Eu falei, então fica com a marca aqui, você usa lá, segue o padrão nosso. E no dia que não der certo, cada um pro seu lado. E beleza. Continua lá? Não, aí já não tem mais. E aí você estava falando, né, só para você não perder também aquele raciocínio lá, quando começou a dar uma pequena declinada, você aí acabou também, acabou o casamento, acabou o dinheiro, acabou tudo. Acabou a amizade, acabou 2017 para 2018. Tá. Beleza, aí começou, aí separei, tal. Surgiu um cliente da minha barbearia, surgiu uma oportunidade, o Gerson, você vai continuar com a barbearia? Vai, a barbearia é minha, vai ficar aqui fazendo a gestão. Até se alguém surgiu algum comprador, eu vendo, beleza. Ali já não estava indo legal. Peguei, tem uma oportunidade de você trabalhar numa franquia nossa, a Câmara do Comércio do Mercosul, tal. Trabalhar com criptoativo na Colômbia, você quer ir lá trabalhar? Ganhar um X valor? Eu falei, começar do zero, né? Foda de novo. Puta, o cara montou fábrica. É isso que eu falo com a empreendedorismo. Imagina o orgulho. Imagina o orgulho. Você montar uma fábrica, né? Aí você montar a máfia, todo mundo conhece a máfia. Puta, vou virar vendedor de novo, velho. Puta, vai pra Colômbia. Fala espanhol? Não, nada. Só buenos dias. Só um pequeno detalhe. Velho, morei em pensão lá em Bogotá, fui pra lá. Sozinho? Sozinho. Morei naquelas pensão, lá no centro mesmo de Bogotá lá. Santa Fé é o nome do bairro. Quem sabe que é Bogotá é Santa Fé. O negócio é perigoso. E aprendi a falar espanhol em 6 meses, a 5 meses eu falava espanhol. Fui. E aí, quando eu fiquei sabendo, aí eu fiquei até final de 2019. Meu pai faleceu em setembro, né? Aí eu já tava meio carente, já falei, puta, eu preciso da minha família, voltar, da minha mãe, né? Aí meio que bateu uma depressão em mim, cheguei nos caras e falei, eu vou voltar. Voltei. Mas lá tava dando certo, tava virando. Posso te falar? Deu depois que eu saí. Começou aí, eu passei pra eles, né? E começou a rodar. Até então só patinando e tal, mas pagando as contas, né? Pagando as contas, vivendo. Aí meu pai faleceu, vim. Eu achei que eu não podia ter filho porque eu não consegui engravidar dele, eu comecei a namorar desde cedo. E a máfia ficou sob a direção de quem? Da ex-mulher. Isso, exato, da ex-mulher. Ela tinha um prolabore dela lá e tal. Puta, mas quando eu voltei, aí o rombo era grande. Viu, mas só pra gente não perder o assunto, lá você trabalha numa corretora. Uma corretora, Câmara de Comércio do Mercosul. Mas o Bitcoin lá tava... A criptomoeda ela tinha um deságio na Colômbia, tinha um deságio, tipo, era mais barato um pouquinho. O Bitcoin tava no auge, né? Não tava... Tinha um mercado, né, de exchange, né? A gente comprava de exchange e vendia. Chama P2P, né? OTC. Beleza, virava uma comissãozinha bem pequenininha ali, centavos. Aí quando eu voltei... na hora que eu vi a barbearia, endividamento, banco, imposto, porque coisa que empreendedores do Brasil, uma coisa que eu falo, não coloque fala lá pra galera lá. Primeira lição de casa, nunca passe nada do seu nome pros outros cuidar. Cuide de você. Quando você tava lá na Colômbia, você não tava sabendo o que tava acontecendo na máfia? Não, eu meio que desliguei. Desligou total. Desliguei porque assim, quando começou a ficar ruim, eu achei que era um problema meu, porque eu era muito criticado. Nessa parte. Gerson, eu achava que minha gestão... Isso fez você ter feito... Eu tava desconfiando de mim mesmo, mano. Meu negócio não tá dando certo por causa de mim. Hoje eu tenho a visão que o que aconteceu do governo, tal. Mas na minha cabeça era assim, mano, o negócio tava ficando ruim. Devendo cartão de crédito, perdi minha casa, tinha uma casa, perdi.
comecei a falar, mano, já era, é culpa minha, então deixa eu dar uma afastada pra ver se realmente... É você o problema. Eu sou o problema da parada. Uhum. E aí eu vi que... Aí lá eu achei, não, tava rodando, vi a rede social rodando, eu falei, mano, já era, tá indo bem. Daqui a pouco vão comprar, né? Vão oferecer um valor pra mim, eu vou vender. Nada, quando eu voltei... Então, mais dívida ainda. Nossa, eu voltei numa sexta-feira, eu lembro até hoje, dia 19 de dezembro. Na sexta-feira que eu voltei, o corretor que eu aluguei em 2015 foi lá. Ô, cadê fulano de tal? Falei, por quê? Porque o cara já achou que eu não tinha mais nada a ver com a barbearia. Não, a gente veio pra dar... Como que fala quando vai fechar? Ordem de despejo. Ordem de despejo, mano. Moisés, ele vai ouvir aí. Moisés chegou lá, não, a gente vai fechar segunda-feira a barbearia. Eu falei, por quê? 40 mil de aluguel atrasado. Nossa. Falei, nossa, que foi? Nossa, já chamei, falei, mano, o que você fez com o negócio? Isso foi só a ponta do iceberg, só. Eu falei, Moisés, chama o Ricardo lá, que é o dono do negócio, do prédio lá. Eu falei, quero conversar com ele, fala que eu voltei, não vai fechar não. E os barbeiros tudo trabalhando, o último final de semana do Natal, os caras sem receber, nossa, pegaram até dinheiro do sábado que trabalharam lá. Enfim. Ou seja, pandemia. Enfim, arrombou. Não era nem a pandemia ainda. Não, aí eu falei, eu vou pra cima. Tinha uma recepcionista, tal, falei, acertei. Tinha um cara que cuidava lá, manobrava o carro, acertei. Falei, vou ter que mandar você embora, tal. Fiquei sozinho. Meu irmão ia de vez em quando lá me ajudar, né? Porque ele trabalhava, tal. Depois ele trabalhou comigo. Falei, falei pra minha mãe, ó, eu vou ter que tomar conta da máfia sozinho agora, abrir e fechar. Aí eu fui pra cima. Mas nisso conversou com sua ex-mulher? Não, aí já tinha separado, né? Mas não, já, mas ela tava lá cuidando. Já foi, né? Aí já saiu fora. Só fez assim, ó, fica aí, ó. É sua. Tá. Ela tem sua dívida, toma né, aqui sua bomba aqui, ó. Pegou a chave. Isso. Aí foi e tal, aí fiz reunião com os barbeiros, expliquei a situação do negócio. Falei, ó, gente, a gente vai ter que agora sangrar. Começar do zero. Começar do zero. Só que zero negativo, né? Exatamente. Quando eu comecei em 2015 era zero. Lá era menos 100, menos 1000. Aí, pensa assim, a máfia quebrou. Quebrou. 2019 quebrou. Não tinha nome, não tinha conta, não tinha mais nada. Tinha a única coisa que tinha que eu preservava, que eu quis ficar e manter ela aberta, era o cliente. Então, tipo assim, o principal ativo da empresa a gente tinha ainda. Como que tá? Os clientes estão sabendo das coisas? Então, Gerson, tinha Skol vendendo. Skol, Bavária na geladeira, pô, a barbearia que vendia IPA, 3 chopp, dava cortesia de IPA pros clientes, pô, desculpa, né? Falando, né? A Ambev, por exemplo, ela ajuda pra caramba com outras cervejas premium. Né? Mas era outro perfil. Era outro perfil. Enfim. Aí, Ambev, ó. Não, assim, somos parceiros, tá? Eu já Ambev Bex, Spaten, eu vendo lá, pô. Não, é o meu carro-chefe. Mas você entendeu, não é? É o perfil do cliente. Aí eu falei, pô, Gerson, tá faltando amendoim aí, pô. Amendoim tá faltando. Aí eu falei, não, tem que ir pra cima. Até hoje eu faço isso. Lavo o banheiro, chego na máfia às 6 da manhã, limpo a barbearia e tal. E outra coisa que eu tinha muito medo de olhar a conta bancária. Eu sempre fui medroso pra conta. Eu sou assim. Aí eu sempre falava assim, olha você. Aí eu falei, mano, eu vou ter que perder esse medo. Vou começar a olhar a conta, tal, contabilidade, ver o que entrou. Mano, fazer exatamente a lição de casa. Cardenetinha, papel, nada de computador. Faturou 5, deve 3. Paga, seguro 3, segura 1.000. Quantia básica, né? Paga o barbeiro 50%, tal. Compra toalha, foi isso. Aí o negócio começou. Paga os impostos bonitinho. Faturamentinho começou a subir aí veio novo, o quê? Pandemia, filha da mãe da pandemia. Estou falando de dezembro de 2019. Deus. Começou, na China começou em dezembro de 2019. Quando foi estralar no Brasil já foi para fevereiro e março. Foi isso. Fechou. Acabou, fechou porque eu tinha um conceito assim, ó. Aí, né, foi aquela época que muito salão abria escondido, que muita gente fazia, tal. E os barbeiros meus, a maioria mora no Ouro Verde, no DIC, os clientes não vai lá fazer. Mas os caras... Foi triste, porque o mercado dos barbeiros, em vez de ajudar as barbearias, os caras pisou em cima no pescoço ainda, nosso. E eu falo, tipo assim, os meninos estão lá hoje, não levam rancor de nada, porque eu entendi que foi o mercado. A sobrevivência. Os caras trabalhavam muito home office, por exemplo, vou atender o cliente na casa. E eu achava legal, mas eu achava que, o cliente podia, né? Também falar assim, mano, vamos lá, atendeu na máfia, tá ligado? Da hora. Tinha que ser dos dois lados. Muita barbearia fechou por causa disso. Porque, tipo assim, quando o cliente vai na barbearia, ele entende que o barbeiro às vezes é o cara. Mas na verdade tem que entender que o dono da barbearia,
ele segura aquele negócio lá pro cara trampar. Lógico, nesse lugar. Uma estrutura, uma estrutura. E tem cliente que entende isso, a maioria entende isso, porque normalmente o perfil nosso lá é empresário. Empresário, executivo, o cara que tem o seu negócio. Só pra já pegar esse gancho, fala uma personalidade bem famosa que vai lá, tem aí? Tem bastante, da cidade tem bastante. Sei lá, fala duas pra gente. Não sei se pode falar, mas acho que pode. Não sei, vai que briga por imagem. Não. Mas ex-jogador, vou falar assim, ex-jogador, empresário da cidade, os donos de restaurante foda da cidade vai lá, dono de hotel, enfim. Legal, hein, Gerson? Eu vou preservar essa identidade, porque às vezes, né? Não pegar expor a pessoa, para não expor. Né? Mas assim... Senão o cara vai lá pedir autógrafo e tal. Pra resumir, que eu acho que deve, não sei como que tá o tempo, eu consegui manter... Nada que vai falar. Não, tem um tempinho ainda. 5 minutos. Eu continuei, mantive meio que aberta, o dono do prédio entendeu o mercado rápido, porque ele tem locação lá, ele falou, pô, não vou cobrar o aluguel, você paga o IPTU, Gerson, beleza? E o que eu fiz? Comecei a atender cliente unitário, um de cada vez. Também, porque se eu anuncio pro cliente, eu fiquei pensando assim, ó, eu posso dar um tiro no meu pé, se eu ficar avisando pros clientes que eu tô atendendo clandestinamente, pode ser que o cara tenha um problema na família dele de Covid, pode ser que ele entenda como, tipo assim, ó, não vou mais nesse lugar. Total. Eu não vou mais porque os caras atendem clandestinamente. Então, eu esperei o cliente perguntar. Pode até denunciar você. Pode atender eu. Ó, tem um barbeiro para te atender, um por vez. E aí fui atendendo nas regrinhas do momento ali da Covid e tal. E meu faturamento era 10 mil, 15 mil. Faturamento. Então, se metade é do barbeiro, eu entrava 7 para pagar um monte de coisa. Água, energia, luz, não sobrava. Enfim, aí fomos, aí depois da pandemia a gente foi e tá indo. Agora, não tô no verde, mas também não tô no vermelho. Então, ela tá rodando a nível de cruzeiro, assim. Mas já ela... Tá vendo, galera? Já ela volta no lugar que ela merece. Esse é o espírito. A pandemia, na verdade, ela trouxe... Claro que ela derrubou muita gente, mas ela fez as pessoas despertarem realmente o que tem de melhor no sentido de criatividade. Eu tô errado? Não, tá errado. Ela fez isso com você, fez com um monte de gente. Gente, nossa. Mas ó, o Nader ele falou que falta pouco e tal, mas aí a gente antes de começar, a gente tava falando que ele é imitador, né? Antes de finalizar. Não, antes de começar. Já tem ser de tudo não, já, na verdade é o seguinte, antes de começar a gente tava conversando que ele tem umas imitações. Tem que bater o escanteio e cabecear. E já que ele está aqui, vamos explorar um pouco esse lado dele também, ou não? Bora. Você faz uma narração uma imitação do Luciano Huck, sei lá, vamos bolar uma cena aqui, o Luciano Huck recebendo, pra gente já mandar as duas junto, o Luciano Huck recebendo o Faustão na barbearia, dá pra fazer ou não? Bora. Bora lá? Então, Não, fazer aqui, fazendo podcast, vamos improvisar. Aquela câmera ali é sua. Traz pra mim, Cavalcante. O microfone é seu, mete bala. Grava aí. Tá tudo gravado, vai lá. Loucura, diretamente de Campinas, Rafa Bistes e Luciana Oliver, diretamente aqui do podcast. Vamos falar de barbearia, bicho. Ó, precisa fazer a barba, hein, meu? Vai lá na barba. Eu vou lá. Eu tô com vergonha. Cabelo Diretamente dos Estúdios Globo, aqui no Rio de Janeiro. Valeu. Que da hora. Você chama ela de Luciana Oliver, ela vai ficar triste. Luana Oliver. Mas aí chegou o Faustão e Luciano. Brincadeira, meu, mais do que nunca, bicho. Eita, 8h45 da noite, Rafa Bites, meu. Olha ali na televisão, Rafa. Olha quem vai falar ali, meu. Arquivo confidencial. Eita, lá. Bora, galera. Eita, você parece o Luciano Huck, né? Gente. Tira a barba. É um prazer. Luciano Huck Moreno. É um prazer aqui, inenarrável, ter recebido essa figura emblemática, Gerson Xavier. Gerson Chaves, tá vendo? Gerson Chaves. É só lembrar do Chavinho lá. Esse cara incrível. Empreendedor, o que pode dizer? A essência do empreendedorismo. Não, lutador pra caramba. Não, até hoje, 36 anos. Nordestino, lutador, vencedor, imitador. O cara é do caralho. Parabéns, gente. Obrigado, irmão. Tamo junto. Amém. Obrigado. Valeu, galera. Tamo junto, hein? Valeu, obrigado pelo convite. Valeu. É nóis.